Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o professor Gilson de Matemática e hoje nós iremos para a correção dos exercícios que ficaram para essa quinzena. A nossa matéria era monômios, tá? Então vamos lá. Observe as expressões algébricas a seguir e copie no caderno as que representam monômios. Então na outra aula nós falamos sobre monômios. Eu expliquei o que era um monômio, o grau de um monômio e etc. Então vamos lá. A menos 14a ao cubo b. Isso é um monômio? Sim. Por que é um monômio? Porque tudo isso é uma expressão só. Mono vem de único, né? Eu expliquei na outra aula. 4x mais 2y é um monômio? Não, não é um monômio. 4x mais 2y. Isso aí é um binômio. C. 2a ao cubo p sobre 7. É um monômio? É um monômio, sim, tá? Porque tudo isso é uma única coisa. Então, vou assinalar com um x aqui, os que são monômios. D. 2a menos b. Isso é um monômio? Não, nós vemos ali dois termos, né? 2a e o menos b. Então, o D não é monômio. E. Menos 2,78 é um monômio? Sim, é um monômio. Então, vamos assinalar aqui. F. X menos 1 é um monômio? Não, não é um monômio. Nós temos dois termos aí. G. Raiz quadrada de xy é um monômio? Alguns podem ter colocado que isso é um monômio, mas não é. Porque raiz quadrada de xy, se nós colocarmos essa raiz na forma de potência, fica xy elevado a meio. Nós vimos na outra aula também, na aula de explicação, nós vimos que para ser um monômio, o expoente tem que ser um número natural. Então, G não é um monômio. H, Z sobre PQ. Olha aí, eu tenho letra em cima e embaixo. Então, não é um monômio. O H também não é. I, XYZ ao quadrado é um monômio? Sim, é um monômio. Tudo isso aqui é uma coisa só. Eu tenho, apesar de eu ter 3 letras aí, eu não tenho sinais entre elas. Tá? J, 593x c elevado a menos 4. É um monômio? Não é um monômio, porque nós vimos na regra de monômio que o expoente tem que ser um número natural. Menos 4 não é um número natural. Exercício 2. Identifique o grau de cada monômio. Então, para a gente identificar o grau de cada monômio, nós vamos olhar os expoentes que estão junto com as letras, tá? A. P ao quadrado. Qual é o expoente? 2. Qual é o grau desse monômio? Grau 2. Menos 5. Menos 5 não é uma letra, mas temos apenas o número, né? Menos 5. Tem algum expoente aqui? Não. Se não tem nada, qual é o grau dele? Grau 0. C. 9m elevado a 8 sobre 7. Vamos olhar aqui, ó. Qual é o grau do expoente? M elevado a 8. Então, é um monômio do oitavo grau. Ou grau 8. D. 3x ao quadrado y. Olha que interessante. Aqui eu tenho x ao quadrado, o y não tem nada. Quando não tem nada, é porque é o número 1. Qual é o grau desse monômio aqui? 2 mais 1, ele é um monômio de grau 3. E menos 9p ao quadrado, q à quarta r. Então, o que nós temos? O 2, o 4, o r, quando não tem nada, é 1. Basta somarmos. 2 mais 4, 6. 6 mais 1, 7. Grau 7. F, x sobre 5. Quando não tem nada, é porque é o número 1. Então, é grau 1. Então, bem tranquilo esse exercício aí, é só questão de observação mesmo. 3. Em cada item abaixo, há 2 monômios. Verifique se eles são semelhantes. O que são monômios semelhantes? É quando a parte literal, as partes, né, porque são 2 monômios que eu vou comparar, elas são iguais. A.
3p ao quadrado e 8p ao quadrado. As partes literais são iguais? Sim. Então, os dois são semelhantes. B. 2p ao cubo e 3p ao quadrado. Opa, são iguais? Não são iguais. Então, eles não são semelhantes. Se as partes literais não são iguais, os monômios não são semelhantes. C. X e x sobre 5. Grau 1 e grau 1, né? Como nós vimos aqui no exercício anterior. Ou seja, são semelhantes. D. X ao quadrado y sobre 2 e menos 2y x ao quadrado. E aí, são semelhantes ou não? Com certeza são. Olha a parte literal. Y, x ao quadrado, y. Nós vimos na outra aula também que não importa quem vem na frente, eles estão juntos. Lembra? Mono, são uma coisa só. Então, o D também, os monômios são semelhantes. E, 4x e 4y, a parte literal, não é igual. Então, eles não são semelhantes. F, menos 15 sétimos de p à oitava, q ao cubo, r. E 4q ao cubo, r. Bem parecido, né? Mas aqui eu tenho p elevado a 8. E desse lado eu não tenho. Ou seja, não são semelhantes. G. X à quarta, y à sétima, z. E x à sétima, y à quarta, z. Olhando assim, né? Não são semelhantes, sim. Não são. Por quê? O x está sendo elevado à quarta. E o y à sétima. E o z está aqui do lado. Olha o outro monômio. O x que está sendo elevado à sétima e o y à quarta. E o z acompanhando. Então percebeu que eles inverteram aqui os expoentes. Como inverteu os expoentes e foram trocadas as letras. Eles não são semelhantes. Tá? Exercício 4. Escreva no caderno o coeficiente e a parte literal de cada monômio. Também bem tranquilo, né? O coeficiente é a letra. Desculpa, o coeficiente é o número e a parte literal são as letras. Então, 4A. 2xy ao cubo. Coeficiente é 2. Parte literal, xy ao cubo. B. Menos 4x ao cubo. Coeficiente, menos 4. Parte literal, x ao cubo. C. T. Quando só tem apenas a letra, tá? O coeficiente é 1. Então, coeficiente 1, parte literal, t. D. Menos x ao quadrado. Como não tem nada, eu disse que era 1, verdade. Mas aqui era positivo. Como aqui eu tenho menos na frente, o coeficiente é menos 1. E a parte literal, x ao quadrado. E 15 sétimos de BAT ao quadrado. Ou eu também posso falar 15 BAT ao quadrado sobre 7. Tá? Posso falar das duas formas. O coeficiente 15 sétimos, parte literal BAT ao quadrado. Então, bem tranquilo. F, menos 3ZT ao cubo. Coeficiente menos 3, parte literal ZT ao cubo. G, 5 sétimos de A ao cubo BC ao quadrado. Coeficiente 5 sétimos, parte literal A ao cubo BC ao quadrado. H, 4V ao quadrado T. Coeficiente 4, parte literal V ao quadrado T. Então, bem tranquilo aí, é só uma questão de observação mesmo. 5. Os monômios 1/3 de A ao quadrado B e menos 2B ao quadrado são semelhantes? Justifique sua resposta. Então, como que eu sei se dois ou mais monômios, né, são semelhantes? Observando apenas a parte literal, ou seja, apenas as letras. Consequentemente, com os
expoentes, né? Se for outros expoentes, não serão semelhantes. Nós vimos aqui alguns casos. Então, o coeficiente, para a gente, não importa para saber se são semelhantes ou não. O que vai importar são as letras. Vamos ver quais letras nós temos. A elevado a 2, ou A ao quadrado, B. E aqui, B A ao quadrado. Nós percebemos que são iguais. Só muda a ordem. Aqui vem o A ao quadrado e depois o B. Aqui vem o B e A ao quadrado. Então a resposta é sim. Eles são semelhantes, pois a parte literal, A ao quadrado B, é a mesma nos dois casos. Tá bom? E o último exercício, tá? Nessa lista nós tínhamos do 1 até o 6, tá? Eu tirei a foto assim para ficar mais fácil para a gente visualizar, mas os exercícios eram do 1 até o 6. Calcule o valor de m para que os monômios menos 2x elevado a m, y elevado a 5, z elevado a m e a elevado a 8, b ao quadrado, c elevado a m tenham o mesmo grau. Tá? Nós fizemos um exemplo na aula passada, tá? Esse aqui eu vou resolver com vocês. Vou pegar uma folha aqui e vou resolver com vocês. Deixa eu só ver se está enquadrado aqui. Assim fica melhor. Vamos lá. Então, para que eles tenham o mesmo grau, nós vamos pegar apenas os expoentes. Né? O que nós temos aqui? M desse lado, né? M, 5 e o M. Vou fazer bem grande aqui. M mais 5 mais M tem que ser igual a 8 mais 2 mais M. 8 mais 2 mais M. Uma equaçãozinha aqui do primeiro grau, né? M mais 5 mais M. 2M mais 5. Isso vai ser igual. 8 mais 2 mais M. 10 mais M. Então, equaçãozinha do primeiro grau. Letra de um lado, número do outro. 2M, o M vem para cá. Operação inversa da adição à subtração. Igual a 10. O 5 vai para lá. Operação inversa da adição, subtração também. 2M menos M. 1M, ou o só M. 10 menos 5, 5. Ou seja, o valor de M para que esses monômios tenham o mesmo grau é M igual a 5. E com isso a gente finaliza mais uma correção. Tá? Ótimo estudo para vocês aí e vamos continuar firme aí, aprendendo cada vez mais e mais. Tudo de bom, até mais.